Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita,
Meu servo o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esquecerão como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós que ao Senhor vos confiais. Em tuas mãos entrego o meu espírito.
Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu,
Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas é costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Todos os anos, na Sexta-feira Santa, nós lemos a narrativa da Paixão segundo São João. No Domingo de Ramos, lemos a cada ano uma outra narrativa dos outros evangelistas. E a figura que se apresenta para a nossa meditação na narrativa de São João, ela é bastante diferente, embora narre exatamente os mesmos fatos, mas a figura de Jesus é bastante diferente daquela que se apresenta nos outros 3 evangelistas. Não há outra paixão, há só uma, paixão de Cristo, mas a intenção ao escrever parece ser diferente. Em São João, Jesus é sempre o Senhor de toda a situação. Embora ele seja traído por Judas, entregue por dinheiro nas mãos dos seus inimigos, é ele que se entrega na hora previamente determinada pelo Pai.
Aquela hora da qual ele fala várias vezes no Evangelho que ela ainda não havia chegado. Desde o primeiro milagre em Caná, na sua resposta a Maria Santíssima, ele diz: minha hora não chegou. Até que finalmente, ao chegar à paixão, ele diz que a sua hora havia chegado. A hora determinada pelo Pai. Mas ele é o Senhor daquela hora. Na narrativa que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que Jesus, no Horto das Oliveiras, é ele que vai ao encontro de Judas e dos guardas da multidão que o vem prender. Ele se entrega, ele se oferta, ele se dá. É a entrega generosa do próprio Filho de Deus para a nossa salvação. Não é uma fatalidade, não é culpa simplesmente da maldade, mas é, acima de tudo, a vontade do Pai que se realiza. É um ato de obediência a qual ele livremente vai ao encontro. Repito, ele é Senhor de toda a situação e a domina, mesmo ao ser preso. Uma vez que quando ele diz, sou eu, o que acontece? Toda aquela multidão que veio se afasta e cai por terra, diante da majestade de Jesus, que ali se apresenta, escondido na fragilidade daquele homem. Ele olha as suas ovelhas como bom pastor, e como o próprio São João diz, ele não quer que nenhuma se perca, e ele então pede por elas. É ele o Senhor que intercede pela vida das ovelhas. Nós nunca deveríamos nos esquecer disso, Nós temos esse grande intercessor, o próprio Filho de Deus diante do Pai, que pede e intercede por nós para a nossa vida, para que nós não morramos, mas que tenhamos a vida e vida em plenitude como Ele prometeu. Ele pede por elas. Podem me levar, mas deixem que esses se vão. Ele dá a vida por elas e as livra da prisão. Fiel à vontade de Deus, reprime a violência de Pedro e diz que deve beber o cálice a ele destinado. E, ainda Senhor da situação, cura a orelha ferida do soldado. Jesus aparece como essa figura distinta, como um foco de luz no meio das trevas, com aquela verdadeira nobreza e majestade que muitas vezes os reis desse mundo querem aparentar, mas é uma ilusão, porque é algo que vem de Deus. Ele é rei segundo Deus e não segundo os homens. Diante do sumo sacerdote e diante de Pilatos, é a mesma atitude, sempre Senhor da situação. A cada palavra a ele dirigida e mesmo a violência dos soldados, ele responde como se fossem eles que estivessem sendo julgados. Cada palavra que ele responde é uma verdadeira condenação dos seus juízes. Isso sem nunca abandonar a humildade de um manso cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. É sempre bom lembrar que a hora que Jesus morre na cruz a hora que Jesus é pregado na cruz é, em São João, a mesma hora em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Os cordeiros, e era uma quantidade imensa de cordeiros que eram mortos naquela hora para servirem para a Páscoa dos judeus. Ele é o cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo. Ele termina ali todo aquele sacrifício para inaugurar o sacrifício do seu sangue para a nossa salvação. Finalmente, no alto da cruz,
Seu silêncio é testemunha dessa figura nobre e dominante, essa figura majestosa que São João quer colocar diante dos nossos olhos. Sim, ele é o servo sofredor, mas é aquele que transforma a árvore da cruz, o sofrimento da cruz, em símbolo de salvação e de vida. Quebrando esse silêncio, ele o faz apenas para nos dar a sua mãe como mãe e a nós como filhos para ela, representados em São João. A pergunta que eu faço é: qual é a mensagem de tudo isso? Não sofreu Jesus? Não pagou pelos nossos pecados com o seu sangue e com um tremendo sofrimento? Porque poderemos então dizer, diante dessa figura majestosa que nos apresenta São João, que ele sofreu porque quis? Ou, Deus nos livre de tamanha blasfêmia, mas ele sofreu porque quis ou porque tinha algum tipo de prazer nisso? Não. Não é o drama da humanidade, é o drama da humanidade ter feito morrer o Filho de Deus para nos salvar. Porém, essa morte é a morte que dá vida. A cruz que nós contemplamos hoje é a cruz da glória, que não acontece senão pelo sofrimento e pela morte, senão pelo sacrifício da obediência ao Pai. Se há uma palavra que resume a paixão de Jesus em São João, é a palavra obediência. Obediente até a morte, e morte de cruz, cruz que nos deu a vida e a salvação. Queridos irmãos e irmãs, olhar para o Cristo Rei na que nós vivemos, no sofrimento que a humanidade toda experimenta, mas também no sofrimento que cada um conhece do seu próprio coração, da sua própria vida, das suas próprias cruzes, principalmente aquele sofrimento que advém do seguimento de Jesus. E se você não tem sofrimento, se eu não tenho sofrimento por causa de seguir a Jesus, então uma coisa é certa: não estamos seguindo a Jesus. Mas a cruz, toda essa cruz, olhar para Jesus hoje, quer nos dizer o quê? Que, passado o sofrimento, nós temos nele a vitória. Passado esse sofrimento do momento presente da humanidade, passado os sofrimentos que podem advir de tudo aquilo que os homens têm passado nos dias de hoje, passadas tantas mortes, passadas as doenças, passadas as brigas políticas, passadas toda essa incerteza e dúvida que angustia muitos dos nossos corações, uma palavra fica: a verdade que Pilatos não quis ver e não quis ouvir, que Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele, com a sua cruz, nos deu a vida. Ele é o vencedor de todo o sofrimento, de toda a morte. Ele é vencedor pela cruz que pagou todos os nossos pecados. E Ele, como vencedor da sua morte e da nossa morte, é em quem nós esperamos e em quem somos chamados a confiar. Ao beijar a cruz hoje, a adorar a cruz, contemplemos a vitória de Cristo. Contemplemos o senhorio de Cristo, contemplemos Cristo Rei, não coroado das glórias humanas, mas coroado de espinhos, não num trono, mas na cruz no qual Ele nos salva. E ao contemplá-los, renovemos nossa esperança da vida e da salvação que essa cruz nos trouxe. Assim seja.
Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso bispo João Inácio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja,
Aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Levantemo-nos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho dos vossos filhos, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos ao Deus da vida, a salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemo-nos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Que vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.